2 mais 2. Um cadinho de prosa para somar, multiplicar e dividir com você. Prefeitura de Belo Horizonte e Instituto Hahaha apresentam 2 mais 2, o quadro do podcast 8 e 80. Olá, 80! Oi, todo mundo! Nossos caros ouvintes, queridos, queridérrimos! Ó, nós aqui outra vez. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Importantíssimo. Sobre comida e memória. Já trouxe alho, cebola e pimenta do reino. Olha, risoto, eu trouxe até o meu frango a passarinho. Você viu? Ô, gente, pra quem não está vendo, é um franguinho bem bonitinho que eu já despenei, porque Patrícia é cozinheira experimental e ela vai fazer hoje pra gente. Com quiabo fica uma delícia. Ai, que delícia. Eu quero saber, hein, Patrícia? E quem é a convidada de hoje, que já falei o nome, é Patrícia Brito. Seja muito bem-vinda, Patrícia. Ai, muito obrigada, gente, pelo convite. Vai ser uma conversa super gostosa. Eu amo falar de memória alimentar. Amo. Não, Quer dizer que o alimento, então, ele tem memória. Tem memória. ele tem memória? Ele tem memória. Quantos RAM de memória ele tem? Então, quando a gente vai falar, né, dessa perspectiva do alimento que tem memória, na verdade, fora essas questões biológicas de que o alimento tem uma memória por causa, inclusive, da sua célula, né? É igual a célula do corpo. Só que o meu estudo, ele é baseado muito no campo da antropologia, que é pensar essas memórias a partir das pessoas, de como que elas constroem isso. Aqui todo mundo pensa, né, gente, que é homem que é da gastronomia, Os que chefes cozinha, dos o grandes chefe. restaurantes. Então quer dizer que as mulheres que cozinham. É, exatamente. E são as mulheres, em sua grande parte, são as detentoras desse saber alimentar. Então, são elas que guardam, são elas as guardiãs das receitas que a gente tem na nossa memória, com a nossa avó, com a nossa mãe, com as tias. Me lembrei de uma receita que minha mãe me ensinou, que é o famoso cafezinho mineiro, eu pequenininho, na beirada do fogão, aquele cheirinho, babalu. A memória é um pouco isso, não é? Você vai lá na infância, não é isso, Você Patrícia? vai na infância. A memória, gente, ela é física, porque a gente sente, sabe? Ela passa pelo cheiro, passa pelo paladar, passa por que você sente no fundo da sua boca. Eu tô sentindo, você tá falando. Sabe quando você fala assim, olha aquele, sei lá, aquele feijão da minha avó. Nossa senhora. As 3 folhinhas de louro. Isso. Não, e os torcinhos daquele tamanho enorme, parecendo um dedo de bacon. Ah, que Exato. delícia. E aí é muito legal, porque quando a gente fala que essa memória é física, porque a sua boca enche d'água. Mas, Patrícia, Lindo olha, isso. mas assim, não é só lindo isso, não, Não, tá? Que por você é muito quê? romântico. Ele gosta dele é romântico demais. Minha boca encheu d'água. Tô apaixonada. Débora. Olha, ô Patrícia, mas eu também fiquei sabendo que a memória ela não é só linda, não. Tem, obviamente, tem uma memória, né, que as pessoas tratam, principalmente quando a gente faz esse recorte de uma memória de mulheres pretas, de mulheres indígenas. Enfim, quando você faz esse recorte que ele é étnico também, você vai entender ali uma dimensão da alimentação muito diferente do que a gente entende hoje. Por exemplo, durante esse trabalho todo que eu faço sobre essa memória alimentar, então, quando eu vou levantar essas receitas, aí as pessoas falam assim: nossa, Patrícia, quando eu comia isso, a gente era muito pobre, hoje eu não dou conta de comer. Eu acho que isso é muito reflexo, assim, né, de quando as pessoas falam dessa memória que dói. Que eu acho que isso é importante a gente dizer, porque a gente não pode entrar num campo romântico Tá vendo, dessa Riso? memória. Não pode Claro que tem a sua beleza. O que eu tenho muito discutido? Que
essa memória, ela se trata de uma memória ancestral, né? Principalmente quando você pensa nessa memória das mulheres. Isso é bom a gente estar reafirmando o tempo todo. É uma memória que quem é guardiã são as mulheres. E aí, quando a gente pensa essa memória e traz para a contemporaneidade, traz para agora, para a gente poder falar dela, eu acho que tem que ter uma catarse por perceberem que elas foram alimentadas, mesmo que em períodos difíceis, elas foram alimentadas por uma comida que era de verdade e que hoje foge muito das prateleiras, né? Hoje, o que você encontra nas prateleiras? São alimentos que não refletem a memória, porque a gente está encontrando produtos. Essa eu sei o assunto um pouquinho, Babalu. Os alimentos que representa lá no nosso país é a mandioca, é o Isso. milho, né? É a banana. Fala um pouquinho sobre esses alimentos que representam a cultura brasileira, Patrícia. Falo. Quando a gente fala desses alimentos, mandioca, milho, amendoim, abóbora, se a gente for rastrear de onde são essas comidas, elas são comidas ancestrais e, por exemplo, muito tem a ver com a comida indígena e com a comida africana. Então, aí você vai entender. A mandioca, eu acho que ela é na minha opinião, assim, ela é um dos principais alimentos que a gente tem no Brasil, porque a partir dela, quanta coisa a gente faz? Nossa Muita Senhora! coisa. Farinha, faz até aguardente de mandioca. Faz até aguardente. É. Então, a mandioca em si, ela tem uma riqueza absurda, né, que está ligada à nossa memória. E eu digo que uma das coisas que mais me marca nessa perspectiva da mandioca é o fato de fazer a puba, de como que os antigos Como faziam. que é esse processo, Patrícia? É muito lindo, gente. Ela é a mandioca fermentada. E qual que é o processo dela? Colhe-se a mandioca, lava, e aí coloca num saco branco, desses de saco de compra, limpo, e aí coloca lá, enche um balde de água, amarra e vai todos os dias trocando aquela água, porque é isso que vai deixar com que ela fique ácida, não podre. Uhum. Não pode ficar escura. Ela de fato tem que ficar branquinha, inclusive É transparente. parecido com o processo do polvilho? É parecido, mais ou menos, Não porque é? o polvilho você faz muito rapidamente, ele é muito mais rápido do que a puba. É. Né? A puba, você vai pegar toda a massa. O polvilho, ele vai estar decantando, vai ter a mandioca e depois o que vai estar decantando lá embaixo, que é o polvilho. Olha, o polvilho canta? Como assim? Canta. Uma cantoria danada. decanta. O que é isso? Decanta no sentido de separar-se entre si. Nossa, você tá virando especialista em risoto. Gastrônomo. Prossiga, Patrícia. Patrícia, prossiga. Geralmente, a gente consegue fazer em 7 dias. Nossa, mãe, não tô com esse tempo todo, não, Patrícia. Ai, mas comida de Ô, verdade, louco. comida da memória, Nossa, vale a pena, né? vale a pena e é um processo que é de entrega, né, gente? A maioria das pessoas nem tem tempo, exatamente. Mas, assim, o grande desafio nosso é a gente entender que comer pela memória é o grande lance da vida, assim, porque é isso que de fato trazem as garantias de melhor saúde, melhor qualidade de vida, de desdobramentos, assim, ter mais força física do que ficar comendo ultraprocessado, né? Esse lugar da entrega me lembra muito o lugar também de criação de laço, porque a minha família gosta muito de comer. A sua Isso. família gosta muito de comer A minha junto? ama. Quando a gente come junto, é o momento que a gente troca as receitas. Que aí isso é importante o campo da oralidade. Porque a oralidade é ela que alimenta a memória alimentar. Ela só acontece por causa da oralidade. E se a gente alimenta essa memória, a gente só alimenta fazendo as trocas. Só sabendo quem é que está comendo tal prato, quem fazia. A cozinha, então, seria o lugar mais importante de uma casa?
Nossa, é o primeiro Mais do lugar. que o quarto? É o primeiro lugar que eu limpo lá em casa, menino. Eu só limpo a cozinha às vezes. Sério? Sério, Ótimo. tão importante que é a cozinha. Na minha perspectiva, é a cozinha. Hum. A cozinha é o lugar aonde que as pessoas contam segredos, aonde que as pessoas falam das receitas, falam dos problemas, falam das alegrias, fazem as fofocas. E isso é que alimenta a memória, porque inclusive se você olha historicamente assim, como que essas pessoas antigamente tinham a cozinha como referência, é uma cozinha em que tinha pouquíssimas coisas, mas tinha um banco grande e uma mesa grande para sentar todo mundo. Porque as pessoas, de uma certa forma, a partir até de uma sabedoria, elas colocam essa cozinha como um lugar para você fazer o encontro. E se você olha, claro, cada história sobre a cozinha em cada país é diferente. Mas nós brasileiros, nós temos muito essa referência do comer junto, Se utiliza o tempo mais conversando do que comendo. do que comendo. Né? Serve o Exatamente. almoço e já vem o café e nós Já estamos vem ali o conversando. café. E já emendou pondo água no feijão, não é isso? Exatamente. E é muito interessante, assim, né? Porque isso não pode se relacionar a um processo da fome. É muito pelo contrário, assim, a gente tem que pensar qual que é o processo que a gente tem que construir com as pessoas para que elas façam uma leitura de que esse alimento que matou a fome é um alimento que é ligado muito à nossa soberania alimentar, né? Muito ao processo político, de como que essa comida chega e de como que essa comida é feita cotidianamente e como que hoje ela não é feita. Sim. Que esse é o Os pratos desafio. mudam, né, Patrícia? Os pratos mudam e assim, se você olha no supermercado, eles mudaram para pior, né? Sim. Porque você vai olhar as prateleiras, são o que tem de ultraprocessado, Só embalagem azul. só embalagem. E aí tem uma coisa que eu falo, que é muito, assim, que eu fico sempre o tempo todo debatendo. Olha, se você vai comer uma comida e você vai comprar alguma embalagem, a gente tem que saber ler o que tem nessa embalagem. Nossa, ensina, por favor, que eu não sei. Tá, Eu acho bonita a embalagem. Tem um bichinho, tem alguma coisa bonitinha, eu compro. colorido, bora pra dentro. Pois é, gente, não é bem Ixi, assim. Maria. Se você, por exemplo, tá escrito lá que é sal, mas se o sal vem escrito sal, mas não sei o quê, mas NH não sei o quê, aquele tanto de código que você não consegue ler, isso não é comida, isso é produto. Boa. Vamos repetir, isso não é comida, isso é produto. É produto. Isso é produto. Por exemplo, se você vai comprar, vamos pensar aqui, uma salsicha. Você tem que ler o que está escrito lá Sim. na salsicha. Sim. E tem muito ultraprocessado nessa salsicha. Ela não é um alimento, ela é um produto. Ali ela foi misturada com várias coisas, vários produtos, né? E que, inclusive, muitos são cancerígenos. Não é. Então, assim, gente, o apelo que eu sempre faço, assim, eu vou olhar aqui para você. Se você vai comprar um alimento, prefira sempre as que têm menos embalagem. Então, os que têm menos embalagem são os quais? São os alimentos de verdade. Por exemplo, se você vai ao supermercado, prefira sempre comprar abóbora, milho, mandioca. Aí, mas eu não tenho tempo. Então, se você vai comprar uma coisa que já está embalada, mas é essencial você ler o que está escrito na embalagem, para você não comprar coisas que são ultraprocessadas. E outra dica importante, se é um alimento à base de leite, então o primeiro da lista lá tem que ser o leite. Não tem que ser xarope, não tem que ser açúcar, não tem que ser nada disso. Tem que ser o leite.
Patrícia, você fala sobre o leite. E aí eu lembrei uma história que tem aqui da minha família, que é o meu priminho mais novo, nós estava tomando café na casa dele, e ele olhou para a embalagem do leite e falou assim: por que que tem uma vaca desenhada? Que é isso? Ele não sabia que o leite vem da vaca. É. Você acha que esse excesso de compra de industrializado pode prejudicar a construção da memória alimentar? Ai, que coisa linda! Nossa, olha, calma aí, salva de palmas. Salva de palmas. Salva de palmas. Deixa eu te falar, Patrícia, ele pesquisou, foi? Ele pesquisou. Nem Que tanto, né? lindo! Fico Obrigado. feliz. Obrigado. Então, gente, é com certeza, né? Assim, se a gente não repensar a alimentação com muita urgência e uma alimentação a partir do que é um alimento de verdade, de uma de um trabalho que seja voltado aí para as crianças conhecerem o que que é uma couve, como que se planta uma couve, como que é uma taioba, né? O que que é um inhame, o que que é um cará, o que é cenoura. Aí as crianças vão imaginar mesmo que as coisas nascem do nada, Uhum. né? E não é assim. Tem um esforço do agricultor, da agricultora, né? Quem está plantando, quem está molhando, quem está cuidando. É a gente passar esses conhecimentos para as crianças, né? Porque eu acho que isso tem sido um grande desafio. E existe uma outra coisa também, que o leite da vaca é muito diferente do leite da Ex- caixinha do leite. Ah, muito bem. Aí o que que tem que fazer quando for comprar? Lê a embalagem. Ler a embalagem. Ó, a indústria alimentícia engana a gente, tá? Às vezes está lá integral, mas ela coloca um monte de coisa no rótulo atrás, então por isso que é fundamental ler o rótulo. A indústria alimentícia, ela poderia ser o homem da cobra, que a gente que acha que tem a cobra ali e não tem, né? A gente acha que tem o produto ali e não tem. Não tem. E nisso a gente gasta horas, ou dias, meses, anos comendo um negócio que não tem. No final, cadê a cobra? Não tem Não cobra. tem. Exatamente. Eu gostaria de perguntar para você a relação entre comida, memória e envelhecer. O meu recorte sempre é com mulheres, né? Porque são as mulheres, como eu disse, que cozinham, estão lá o dia todo cuidando dos filhos e cozinhando para fora também. Então, fiz a curadoria do livro desse Sabor da Memória. Então, eu pude identificar especificamente nessa caminhada que eu fiz que essas mulheres, muitas delas, aprenderam a ler e escrever por receitas. Porque tinham que chegar em Belo Horizonte para trabalhar, e muitas trabalhavam em casa de família, e aí elas iam aprendendo a escrever e a ler a partir das receitas. Então, assim, isso me dá uma emoção muito grande de saber que essa construção da educação passa pela cozinha também, não passa só pelo comer, né? Passa também por uma perspectiva que é de aprender a ler, aprender a escrever o nome. E a cozinha, ela tem esse lugar de ajudar. Todo final a gente fala assim, toma esse espaço aberto. É o famoso desembucha. Isso, fale o que tu queres. Tem mais alguma coisa que você quer contribuir para essa mesa maravilhosa dessa conversa edificante? Ai, que lindo. Olha, o que eu quero dizer é o seguinte, que eu sou uma pessoa que estou lado a lado dessa luta pela comida de verdade, pela comida da memória, né? E assim, o que eu digo é principalmente para a juventude, para que façam uma escuta muito seletiva e muito cuidadosa dos seus, dos avós, das avós, das mães, de quem são as detentoras desse saber ancestral dessa comida, né? E principalmente, assim, uma escuta muito seletiva das mulheres pretas, que elas têm muito a dizer sobre o que cozinham, como cozinham, né? E das mulheres indígenas, né? Eu acho que a gente precisa debater sobre isso, sobre essa importância de colocar no centro da mesa, no centro da cozinha, essas mulheres que são as guardiãs das receitas tradicionais. Queridos ouvintes, captaram essa mensagem? Por favor, coloque no centro da mesa, no centro do coração, aquelas que importam. Olha, Patrícia, eu quero te falar que, assim,
Eu fico arrupiada com uma certa facilidade, que eu sou toda dada. Mas ficar arrupiada assim até a linha do coração, poucas pessoas fizeram isso comigo. Ai, que lindo. Eu queria te agradecer por esse papo. E eu agradecessíssimo por esse papo. Muito, muito Que obrigado. bom, gente. Eu Muito também quero agradecer demais. Vamos fazer um brinde para Vamos fazer finalizar? um Por brinde. favor. Saúde. Tchim, tchim. Saúde! Você sabia que existe uma lei civil que garante que pessoas idosas tenham acesso à alimentação? É lei. Está lá, no Estatuto da Pessoa Idosa. Esse episódio é produzido pelo Instituto Hahaha, por meio do projeto Nas Ondas do Hahaha, realizado com o fomento do Fundo Municipal do Idoso e patrocínio da Vale, Valorec, Tambasa, Premier Pet, Fundação ArcelorMittal, Hipofarma, Supermix Concreto e do Frio.